Meus amigos, uma boa tarde a todos e bem-vindos ao canal Sabedoria do Ser. Bem, a partir do vídeo que eu fiz pela manhã, onde eu citei a famigerada queda do céu e a expulsão, do paraíso, toda essa coisa, e eu tenho citado isso por lembrança, de cabeça, como se diz, e fui atrás de onde está gravado isso. Então pude verificar que isso está escrito em Apocalipse 12, versículos 7 até 9. E por capricho fui atrás da passagem para poder ser um pouquinho mais preciso, com quem quer dar uma olhada e verificar. Não deixa de ser um estudo. E também quero tentar chegar aqui com vós a um conceito de vários conceitos, mas tentar chegar num conceito de lembrança, de recordação, conceito grego de alete. E, bem, vamos aí em frente. Então vamos à leitura, vou ler Apocalipse 12, versículos 7 e 9, para ver o que diz, que é onde está gravado essa história da expulsão do paraíso e a guerra no céu, e a queda, dos revoltosos, Eu tenho citado isso e agora que eu fui precisar onde está a anotação da Bíblia cristã disso aí, tá? Então eu vou ler aqui o que diz Apocalipse 12, 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Bem, então é isso aí que está escrito nesse capítulo, do Apocalipse. E nós podemos observar então que está escrito que o inimigo, vou chamar o inimigo, foi lançado na terra, e com isso inaugurou os reinos materiais. Os reinos materiais. E isso aí é bem conhecido, para quem estuda a Bíblia, que os reinos materiais pertencem, então a terra é um lar, se tornou o novo lar dos rebeldes, E então houve a inauguração dos reinos materiais com a expulsão desses rebeldes que estavam lá lutando na batalha celestial a partir da rebelião, e foram lançados à terra e originaram aqui os reinos materiais. Então os reinos materiais, como está também estampado na passagem lá da tentação no deserto, os reinos materiais são formados por essa leva, por essa leva de rebeldes que foi lançada à terra. E o que temos aí até hoje é a reprodução desses reinos materiais, não é? Então o que acontece? Eu vou passar a aprofundar um pouco mais agora essa história. Com essa expulsão do paraíso, quando eles perderam a batalha no céu e foram expulsos, essa leva do capitão do mal lá e seus anjos do mal, inauguraram os reinos materiais.
E os reinos materiais, eles têm uma característica muito curiosa, que é a amnésia, né, ou o esquecimento do reino primordial. Né? Eu tenho dito em outros pontos isso aí. Então, na inauguração dos reinos materiais aqui dessa terra, que seria este mundo, né, o chamado este mundo, ele contém em si um tipo de esquecimento, uma amnésia própria, que é, logicamente, a amnésia e a falta de recordação daqueles reinos celestiais, certo? Porque se tornaram reinos materiais, foram submetidos à amnésia. Na verdade, quando houve essa rebelião citada e essa guerra, a amnésia já começou, né? Porque a amnésia é um esquecimento do Pai, né? É aí que começa o esquecimento dessa raça, né? Que é a raça humana hoje. Então, essa raça humana sofre de esquecimento até hoje, né? E isso em grego é chamado de letos, né? Ou de lete, né? E mais cedo eu citei, em português originou para nós a palavra letargia, né? Então, a letargia é uma espécie de sono, né? O letárgico está numa espécie de amnésia, ele sofre de esquecimento. Então, essa é um tipo de marca do ser humano, né? Uma marca dos rebeldes caídos, né? A amnésia e o esquecimento. Então, séculos depois aí vem o Cristo, né? Com a seguinte mensagem, né? Tá, isso aí está em Mateus, capítulo 3, versículo 2, para quem quiser olhar. Então ele vem com essa mensagem, né? Retornai, pois está próximo o reino de Deus, né? Arrependam-se, é a tradução mais usada hoje, né? Mas todavia isso significa que ele nos pede uma conversão, né? É um retorno que ele nos pede, né? Eu fiz um símbolo aqui de retorno, que é bem isso que ele nos pede. O Cristo vem nos pedir àqueles rebeldes que somos, né? E àqueles rebeldes que sois, descendentes, né, desses que decaíram, que foram expulsos, arrojados à terra, vem o Cristo e nos pede que façamos uma conversão, quer dizer, retornemos, né? Nós estamos indo numa direção junto com os rebeldes aqui, seguimos o mal, né? Seguimos o que não foi muito inteligente, e inaugurou-se aqui um mundo de dor, né? Um mundo de sofrimento, por, claro, óbvio, por termos nos afastados da verdade e afastados da vida plena, né? Então inaugura-se o sofrimento humano. E aí vem o Cristo como um mensageiro, né, do céu, diretamente lá de cima, ele vem e fala para todos esses rebeldes aqui que estavam em esquecimento e ainda estão em esquecimento, em letargia. Retornai, né? Façam uma conversão de direção, né? Vocês estão indo para lá, não continuem indo para lá, não, volta, arrependam-se, retorna, se converte a direção e vem comigo, pois está próximo o reino do céu. Quer dizer, essa queda sofrida por esses rebeldes, ela afastou esses rebeldes um pequeno ponto, né, do reino do céu. Não é que distanciou muito, não. Isso tudo é uma mitologia, uma representação, né? Dentro de nós, esse retorno é muito próximo para fazer. E, na verdade, é mais fácil do que nós pensamos, né? Esse retorno está exatamente na transição do que tenho explicado nos vídeos aí do canal, que é a transição da mente para a alma, né? Isso é fazer a conversão, né? Quer dizer, é um retorno, né? Retornar da mente, da mentira, do esquecimento, para a alma, né? Quer dizer, fazer o retorno, né? Retornar para cima, né? Quando desenhei as pirâmides aí, os senhores e senhoras que acompanham devem se lembrar, né? Da mente para a alma existe uma pequena membrana ali que deve ser rompida para que nós façamos a subida, né, novamente ao reino do céu. Então, por isso, o reino do céu está próximo da raça dos caídos, da raça humana. Não está longe, distante, está próximo, né?
e veio então o Cristo e nos pediu para fazer essa conversão de direção. Bem, isso tudo envolve, aí quero chegar num conceito, vamos aprofundar um pouco mais, né? Isso tudo envolve um conceito que me lembrei, que é o conceito de, né, lembrança e recordação. Já trabalhamos, quer dizer, a retroação desse esquecimento, né, do céu, a retroação, quer dizer, voltar atrás, retornar, arrepender-se, convergir. E aí vai entrar um conceito muito curioso, né, que eu me lembrei, e um conceito que chegou à minha instrução, e que é o conceito de registro pantomnésico, né? O que significa isso? Até onde pude observar, eu fiz agora uma pesquisa rápida para ver qual cientista ou quem tinha proposto isso na história, né? E eu cheguei a observar esse médico francês, Charles Riquet, eu acho que é assim que fala. Eu não, primeira vez que eu tomei conhecimento desse cientista, né? Inclusive foi Prêmio Nobel de Medicina em 1913, esse senhor. Então era um grande médico, um grande pesquisador. Ele propôs à época que o nosso inconsciente contém isso, um registro pantomnésico. O que é isso, pantomnésico? A tradução dessa palavra é lembrança total, né? Mnesia é memória, né? E pan é totalidade. Então, os registros pantonésicos, segundo esse senhor, esse médico, ele propôs que nós gravamos todos os eventos intelectuais e emocionais, todos os eventos que nos acontecem ficam registrados, né? E eu fiz essa pequena pesquisa para dar uma referência científica aos senhores, mas eu conheço esse conceito de registros pantonésicos de um grande alquimista que foi meu professor e que na hora propícia eu vou contar histórias sobre ele, tá? Porque ainda está cedo. Ele é muito grande para o nível dos esquecidos, né? Então não vou expor um grande alquimista porque não dá liga, né? É muito alto com muito baixo, não dá liga. Então, na hora propícia, eu vou contar histórias desse grande professor que eu encontrei e que foi um dos responsáveis por eu estar aqui hoje, né? Procurando passar adiante essa sabedoria que esse senhor, esse grande alquimista, me ajudou um pouco a juntar, né? E o que não juntei, a culpa foi minha e não dele. Então vamos lá. Eu citei o médico Charles Rickett a título de pesquisa, né, que pode ser verificado que ele propôs esse conceito de registros pantonésicos, né? E esse grande alquimista que há pouco me referi me ensinou a seus discípulos, a seus alunos, que nós podemos acessar dentro de nós a memória total, né? E aí que vem a novidade. Esse grande alquimista, ele foi muito além do que propôs, como entendi, né, até agora, esse médico prêmio Nobel, Charles Rickett, um francês. Esse grande alquimista, que no momento oportuno lhes contarei histórias sobre ele, ele propôs que nós podemos nos lembrar de toda essa história, porque essa história está gravada dentro de nós, está gravada dentro de todo ser humano. E se vocês, ou os senhores e as senhoras, querem saber o que eu penso e sinto, eu tenho uma impressão muito forte de que isso é plenamente verdadeiro e que essa história toda da queda, da qual sobraram esses registros, né, literários aí, essa história toda está gravada dentro de nós. Essa é a impressão que eu tenho. Então, isso vem de encontro, né, vem casar-se com o conceito platônico de verdade, né, que é lembrança, recordação, quer dizer, a verdade já existe, nós temos é que nos lembrar dela, né? Então é realmente um movimento de retorno à casa do Pai, né?
a partir de uma queda e uma rebelião e um perambular pelo mundo, né, um sofrer pelo mundo, né, um perambular pelas instituições materiais que são um falso reino, né? Eu coloquei aí no vídeo abaixo. É uma furada, né? É uma base falsa, por isso que eu chamei isso de base falsa, porque isso aqui é o reino dos rebeldes, né? Isso aqui não é um reino da verdade. O reino da verdade é aquele que nós temos que retornar, né? A convite aqui do maioral aqui, né? Do grandão, do Cristo. Então nós temos que retornar, nós temos que sair desse reino material, que é um grande engano e uma perda de tempo, né? Que eu tenho declarado, porque eu vejo. E temos que retornar ao reino dos céus, que está dentro de nós, que é muito próximo, né? O grande professor verdadeiro nos falou: retornai, pois está próximo o reino de Deus, não está longe, né? Faz parte da nossa memória, faz parte do nosso registro pantonésico. Todos nós estivemos envolvidos nessa guerra aqui, descrita aqui, tá? Entre os anjos de Miguel e seus anjos e o dragão e seus anjos. De algum lado nós estávamos, né? Por isso perguntei mais cedo de que lado o senhor e a senhora está, né? Porque aqui nessa terra fomos misturados, né? Existem tantos os descendentes do inimigo, né? Que são materialistas, né? Que lutam contra a sensibilidade, a beleza, a inteligência e o amor, e também tem os anjos enviados, né, que lutam pela sensibilidade, pela inteligência, pela beleza e pelo amor. Então, nós estamos chegando perto do que quis transmitir a voz nessa tarde, e então só vou firmar aqui o conceito de pantonésia, que é a memória total, né? Então, nós temos a memória total disso dentro de nós. Por isso, Platão insistiu que a verdade é uma recordação, tá bom? E isso serve tanto para leigos quanto para filósofos estudados, tá? Serve para todos. Serve de pesquisa para todos e reflexão para todos, inclusive para mim mesmo. Então é isso, né? Por isso o grego não tinha um conceito positivo de verdade, né? Eu acho que Platão é o principal responsável por isso. Me perdoem a imprecisão, vou pesquisar, mas chegou a nós o conceito de aletheia, ou seja, não esquecimento. Quando nós rompemos o esquecimento disso aqui, né, que fomos submetidos ao cairmos ao reino material, quando nós conseguimos nos lembrar disso tudo, nos arrependemos, né, dessa história toda, por estarmos andando do lado errado, ocorre arrependimento e conversão de direção. É isso que significa conversão, tá? Não é mergulhar em lago, né, se queimar no fogo, não é nada disso, não precisa de nada disso. Precisa entender as coisas, estudar e estudar com quem sabe, tá? Então a conversão é essa, uma mudança de direção, de uma queda, convergir para cima, retornar para cima. É isso que significa converter-se, tá bom, meus queridos? Então, encerro por aqui essa pequena lembrança e eu estou com essa impressão muito forte de que todos nós temos essa recordação completa dentro de nós, está tudo gravado, muito além do que esse médico francês propôs, né? Os registros pantonésicos incluem toda a história universal, né? Se nós tivermos a oportunidade de silêncio, meditação e concentração, alguns de nós retornarão à memória muito longe, né? E é isso que é iluminação, e é isso que é o acesso aos registros acásicos, né? Que muitas pessoas aí têm falado, né? Com a memória nós conseguimos acessar esses registros de toda essa história, tá? Isso tudo está gravado dentro de nós, então retornai, lembrai, né? Saiam desse sono, desse hipnotismo dos reinos materiais, pois os que estão nos reinos materiais estão servindo
aos anjos do sono, né, aos anjos negativos, e não aos anjos que vêm pedir a nossa recordação e o nosso retorno ao reino dos céus, ok? Então eu também estou aqui humildemente pedindo o retorno, né, dos senhores e senhoras, porque chegou a minha vez de solicitar esse retorno, ok? O movimento desse canal é para isso, é para promover esse retorno, e isso é tanto filosófico quanto religioso. Envolve a ambas essas ciências e disciplinas. Uma grande tarde a todos, agradeço a atenção, compartilhem o vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima oportunidade.